Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje o senador Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo. O senador é formado em Direito e Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo e foi militante político contra a ditadura militar de 64, quando era afiliado ao Partido Comunista Brasileiro. Viveu 11 anos exilado na França e, na volta ao Brasil, foi deputado estadual pelo PMDB e depois pelo PSDB. Teve um papel importante no governo Fernando Henrique como ministro-chefe da Secretaria-Geral e da Justiça. No ano passado, disputou a eleição presidencial como candidato a vice-presidente na chapa de Aécio Neves. Boa noite, senador. É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no É Notícia. Que bom, Amanda. O prazer é meu também. Senador, a última vez em que conversamos, em que eu entrevistei o senhor, foi no segundo turno da eleição presidencial. O senhor era candidato a vice na chapa de Aécio Neves. O PSDB não ganhou, a presidente Dilma foi reeleita. Mas há exatamente uma semana na convenção tucana, importantes políticos do partido, o ex-presidente Fernando Henrique, o Aécio Neves, falaram abertamente que a presidente Dilma pode não chegar ao fim do mandato em 2018 e que o PSDB deve estar pronto para assumir o que vem pela frente. Faz menos de um ano que a presidente foi reeleita. Não é cedo para fazer esse tipo de previsão? Essa previsão está na cabeça de todo mundo. E essa previsão, inclusive, pasme o nosso telespectador, a própria presidente Dilma, em entrevista recentíssima, ela colocou isso na ordem do dia. Quando dizer, eu não vou cair, eu não caio, impeachment é golpe, é uma coisa que, enfim, ela contribuiu para que essa especulação ganhasse curso, não é? E depois nós temos dois processos correndo paralelamente, que poderão redundar na interrupção do mandato. De um lado, um processo que foi proposto pelo PSDB logo depois das eleições e que está no Tribunal Superior Eleitoral, em que nós levantamos os fatos que mostram, na nossa opinião, que houve abuso de poder econômico, abuso de poder político na eleição da presidente Dilma. Por outro lado, você tem no Tribunal de Contas da União um processo também de análise das contas da presidente do exercício passado, de 2014, onde, pelo menos no plano técnico, os técnicos, o TCU, a Procuradoria e o relatório de um dos ministros importantes mostram que a presidente fez as chamadas pedaladas fiscais. Quer dizer, ela de alguma forma, ela fez operações de crédito para a execução de programas sociais de responsabilidade do governo, junto a instituições financeiras controladas pelo governo. E deixou de contingenciar, de segurar o orçamento, quando se verificou que a despesa ia ser maior que a receita no último bimestre do ano. Que o governo contesta, né? Diz que não foram operações de crédito, mas operações normais, né? Do repasse ou do atraso no repasse do Tesouro para a Caixa Econômica Federal, para o Banco do Brasil, para os bancos públicos. Porque o governo, vendo que os recursos financeiros do Caixa estavam esgotados, o que ele fez? Ele, em vez de segurar, de cortar o orçamento, como manda a lei de responsabilidade fiscal, ele impulsionou a Caixa Econômica, o BNDES e o Banco do Brasil para assumirem a execução de programas que eram de responsabilidade do governo. Para quê? Para ganhar as eleições. Então foi uma operação urdida com um propósito político bem definido. Mas o fato é que ela vai se explicar. Foi aberto um prazo para a defesa. Tinha 30 dias para a defesa, exatamente. Né? Então, deve se explicar em breve. Mas são dois processos que estão correndo paralelos. Um poderá redundar na cassação, digamos, do mandato da presidente e do vice, porque é a chapa toda que é impugnada, e o outro dará elementos, o outro Tribunal de Contas, elementos para o eventual processo de impeachment, por crime de responsabilidade. Então, são dois processos que estão em curso, né? Isso gera, evidentemente, toda essa inquietação, essa especulação, além da evidente falta de articulação do governo. Não é falta de articulação por falta de um articulador, mas desintegração política do governo, o isolamento político da presidente, inclusive, o mais grave, o isolamento em relação ao seu mentor, o presidente Lula, que desferiu o ataque, até agora, o mais duro contra ela, mais mortífero, com aquela história de dizer que a presidente Dilma, o PT e também ele, estão no volume morto. Mas não é uma autocrítica? Ele não fez uma crítica a todos eles? Quando ele se inclui o partido também? Não é autocrítica nada, isso aqui é muito bem pensado, é para dizer, olha, me separem dela, estou fora disso. O senhor acha que o presidente Lula tenta fazer isso, se divorciar? Há a possibilidade de se divorciar, deles se divorciarem, criador e criatura? Acho muito difícil, mas o fato é que hoje
a presidente Dilma é um estorvo para o PT. Né? Os índices de popularidade dela estão ao resto do chão, né? E ela é um estorvo do PT e é um estorvo também para as pretensões do ex-presidente Lula de voltar a ser presidente da República. Agora, senador, voltando então à tese do impeachment, a gente vai falar um pouquinho depois sobre essas duas possibilidades, tanto no Tribunal Superior Eleitoral como no Tribunal de Contas da União, mas voltando um pouquinho no tempo, no começo do segundo mandato da presidente Dilma, o senhor foi o mentor daquela tese, um dos adeptos da tese de que era melhor deixar a presidente sangrar até o final do mandato, até o 2018. O senhor ainda acredita que essa é a melhor solução, a menos traumática para o país? Para começar, não foi uma tese. Foi uma conversa um pouco como essa que nós estamos tendo aqui, em que eu fiz menção ao episódio ocorrido na época do Mensalão, quando foi evidenciado que o presidente Lula a sua campanha eleitoral tinha recebido recursos ilegais, uma conta no exterior. Você se lembra que o próprio marqueteiro Era o Caixa 2, o Duda Mendonça, acabou admitindo na CPI. Naquele momento, houve uma pressão muito forte para o impeachment do presidente Lula. E alguém no PSDB, não sei, um cronista político, é melhor deixar sangrar do que derrubar, uma coisa assim. Eu fiz referência a esse episódio. Eu não sou de sangrar ninguém. Eu sou um homem sangrar o governo, é uma maneira de dizer. Sangrar significa o quê? O que é sangrar? Sangrar é fazer oposição, uma oposição sem adjetivos, uma oposição mesmo, não é? Porque a própria presidente Dilma, ela vai colocando cada vez mais gravetos na fogueira em que ela está se queimando. Mas é essa a minha pergunta, o senhor acha que essa é a melhor solução? Seria melhor do que um impeachment, por exemplo? Depende do que... Eu acho que o melhor para o país, o melhor para o Brasil, é que a presidente Dilma acerte o passo, é que ela reconheça os erros, chame as pessoas para conversar, não é? Proponha uma plataforma para o Brasil sair da crise que envolva os diferentes atores da política brasileira. Eu não acho que o impeachment seja uma coisa boa, é uma solução traumática, é um processo que vai agudizar ainda mais digamos, os conflitos políticos no Brasil, que já estão muito agudos. Mas o seu partido não encampou muito essa tese do impeachment? Começou com os deputados, a bancada da Câmara, os senadores ainda faziam certas ressalvas, o próprio presidente Fernando Henrique, né, atuando como articulador. Houve um primeiro momento em que houve essa bancada pró-impeachment da Câmara, depois parou-se um pouco, encomendaram o parecer do Miguel Reale Júnior, ele disse que não havia embasamento jurídico para o impeachment naquele momento. O que mudou desse 1 mês e meio para cá? Porque a sensação que a gente tem é que agora os senadores e o presidente Fernando Henrique também encamparam essa tese do impeachment. Não encampamos, não. O impeachment poderá ser instalado. O impeachment é um processo jurídico e político. Fatos jurídicos. Essa história das pedaladas. Né? Se o Tribunal de Contas confirmar, depois de ouvida o presidente Dilma, sua defesa, confirmar, não, houve pedaladas e propuser a rejeição das contas dela. Isso é um fato jurídico forte, que caracteriza crime de responsabilidade e, portanto, passível de impeachment. O fato político está no âmbito da decisão da Câmara dos Deputados, mais especificamente de uma pessoa, o presidente Eduardo Cunha, porque o Eduardo Cunha é quem pode dar seguimento a esse processo. Ele já disse publicamente que não daria. Pronto, então não dará. Mas o senhor acredita que ele pode mudar de ideia? Não sei. Mas depende dele, dá andamento a um processo. Como é que dá andamento? Ele diz, olha, este pedido aqui, e há vários, inclusive um apresentado por esses movimentos todos que fizeram aí essas manifestações de rua, esse pedido tem aparência de fundamento, aí ele constitui uma comissão que vai, de alguma forma, instruir o processo. Ouvir o governo e tal, ouvir os argumentos, e a partir essa comissão, depois de um certo prazo, se não me engano, 30 dias, apresenta o seu parecer, a favor ou contra, e esse parecer é votado no plenário da Câmara. E precisa de 342 votos a favor do impeachment para ele ser decretado. E aí suspende-se o mandato da presidente e ela vai ser julgada pelo Senado. Ora, as condições políticas para que isso aconteça, no meu entender, não estão presentes. Assim como a situação jurídica depende de uma caracterização
mas precisa dos fatos. Então, o senhor ainda acha que é preciso tomar Eu cuidado acho. com essa história do impeachment? Não se pode brincar com isso. E a nossa posição, a posição do PSDB, é uma posição extremamente cautelosa em relação a isso. Mesmo, mas o discurso, o tom do discurso na Convenção Tucana há uma semana foi muito diferente. O próprio presidente Fernando Henrique disse que o partido deveria estar pronto a assumir o que viesse pela frente. Pode acontecer. O presidente do partido, Aécio Neves, falou que acredita que a presidente Dilma não chegará ao fim do mandato em 2018. Ele disse que poderá não chegar ao fim, se esses processos que não dependem de nós chegarem ao fim. Se isso acontecer, evidentemente que o PSDB, como um partido grande, um partido importante, não somente com presença no Congresso, mas presença na sociedade, governa estados importantes, tem que assumir suas responsabilidades. Mas, agora, no seu entender, as condições políticas e jurídicas para o impeachment não estão presentes? Não, nesse momento não. Você acha que tem 342 votos na Câmara a favor do impeachment hoje? Não tem. Não tem mesmo. Para aprovar a chamada PEC da Bengala, né, que permitiu que os juízes do Supremo Tribunal Federal ficassem até os 75 anos, em vez dos 70 anos, que era a regra anterior, esta PEC da Bengala teve ao seu favor 348 votos. Para o impeachment são 342 votos. Então, é uma barreira muito alta a ser transposta. E diante da incerteza sobre o que aconteceria depois e durante, muitos desses partidos que hoje integram o condomínio do governo, PMDB e outros partidos que são aliados ao PMDB, PR, PP, etc., esses partidos não estão, assim, também muito dispostos a desfazer esse condomínio. Mas o PMDB... Depende muito dos fatos jurídicos, depende muito do movimento da sociedade, do clamor da rua, que é um fato importante também na configuração do quadro político, não é? E que poderá levar a uma situação do impeachment, que eu não acho que é uma situação desejável, sinceramente não acho. Eu acho que a melhor solução é uma solução do voto popular. Ou seja, 2018, esperar até 2018. Ou se acontecer a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, novas eleições, e aí você tem o presidente que for eleito, ou a presidente, terá legitimidade política para desatar todos esses nós que estão aí amarrando o Brasil e na base dessa crise política e econômica que nós estamos vivendo. O senhor falou novas eleições. Quem se elege vai ter força política para governar. O senhor falou nesses possíveis caminhos, né, que chegariam até o impeachment. Obviamente, nada disso está concretizado, porque não houve uma decisão nem do TCU, nem do TSE, só tem especulação. E a presidente dizendo, eu não vou cair, uma coisa terrível. Agora, desses dois caminhos, o grupo do senador Aécio Neves preferiria um caminho pela Justiça Eleitoral, por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, o governador Geraldo Alckmin, uma decisão pelo TCU, que deixaria o PMDB com o vice Michel Temer com um governo tampão aí de 3 anos e depois novas eleições em 2018. Qual desses caminhos o senhor acha que seria menos traumático para o país? Um caminho em que o TSE decida sobre o futuro da presidente da República, da chapa dela, ou um caminho em que o Congresso, depois do TCU, decida? Em primeiro lugar, eu não ouvi do governador Geraldo Alckmin essa afirmação. São aquelas conversas de bastidores. Não, nas conversas de bastidores ele não disse isso. Eu posso até lhe assegurar que não disse isso. Mas eu não sou porta-voz do governador Geraldo Alckmin. Mas eu lhe asseguro que eu não ouvi da boca dele essa afirmação, inclusive em conversas reservadas. Não é? Agora, aliás, o governador Geraldo Alckmin fez um pronunciamento também muito duro na convenção. Fez, mas não falou em impeachment. Não, mas criticou o PT. Bastante assertivo e duro de oposição naquela convenção. Agora, na minha opinião, depois de ter dito a você que eu acho que as soluções de encurtamento do mandato não são as melhores soluções, eu diria que, na minha opinião, a solução para o Tribunal Superior Eleitoral é a melhor. Por quê? Porque é uma decisão jurídica, é uma decisão de uma corte jurisdicional insuspeita. Você tem 3 ministros do Supremo Tribunal que integram essa corte. Essa decisão de interrupção de mandato
por abuso de poder econômico e abuso de poder político, ela já tem uma jurisprudência atrás de si, muitos prefeitos foram cassados, senador foi cassado, já tem uma jurisprudência atrás. Mas é um cenário bem diferente, claro, passar um prefeito de uma não, o que eu digo é o cidade seguinte, menor mas e do um ponto de presidente. vista, é uma decisão de uma corte que não tem, digamos assim, a cor política não está a serviço de interesses políticos precisos. E aí, nesse caso, haveria novas eleições. Nova eleição, é o melhor, porque aí você tem um novo governo com uma nova legitimidade. Nesse caso, a chapa do presidente Aécio Neves, da qual o senhor era vice, poderia sair novamente. Ele tem um recall recente, bom, de uma eleição de um ano atrás. O Aécio se afirmou como um grande líder nacional. Esse cenário favoreceria o presidente do PSDB, Aécio Neves. Favoreceria o Brasil, eu acho. Claro, nós temos no nosso partido candidatos fortes para enfrentar uma parada dessa. Né? O Aécio é um deles, o Alckmin é outro, o Serra é outro. Por que não eu? Por que não, senhor? Não é? Mas o fato é que qualquer que seja o resultado da eleição, pode ser alguém do PMDB, enfim, eu não sei. O próprio Lula, se ele quiser enfrentar essa parada. Não é? O senhor acha que ele enfrentaria? Acho que não. E se vier, perde. Também será? Acho. É. Agora, o que é mais importante é que nós teríamos um presidente legitimado pelo voto popular. O senhor acha que isso seria o cenário mais importante? Agora, senador, voltando àquela entrevista... Repito... não é o cenário desejado. O senhor acha... Está colocado hoje numa Corte de Justiça, da mais alta Corte de Justiça Eleitoral. A gente vem conversando aqui, na entrevista ao jornal Folha de São Paulo na semana passada, o senhor já citou a presidente Dilma Rousseff, falou o seguinte, chamou uma certa oposição de um tanto quanto golpista, disse que não cai, que isso vai ser moleza, que é luta política. Né? Depois, na Rússia, ela voltou a acusar o PSDB de golpismo e disse que ainda não havia uma definição do TCU e do TSE e que, portanto, haveria um prejulgamento da oposição. De fato, as decisões não saíram. Então, portanto, não houve uma precipitação do PSDB, um certo assodamento, pressa, em comprar um pouco esse discurso do impeachment, em elevar o tom na convenção. Nós não compramos o discurso do impeachment. Quando o Aécio fala em interrupção do mandato... Pode acontecer, todos nós sabemos. Você sabe, eu sei, os técnicos que estão aqui no nosso programa, a presidente Dilma colocou esse tema na rua. Entendeu? É algo que é possível acontecer. É óbvio, não fomos nós que inventamos. O tom da convenção é um tom próprio de um partido de oposição. Um país está enfrentando uma conjuntura dificílima, com um governo ruim, um governo péssimo, não só péssimo do ponto de vista da percepção dos eleitores nas pesquisas de opinião, mas pelo ponto de vista dos seus resultados, do seu desempenho. Enfim. Mas está aí, esse não seria um discurso para a convenção, por exemplo, da oposição, de atacar o governo sem falar em interrupção do mandato? Mas foi o que nós fizemos. O discurso que foram feitos na convenção foram discursos de um partido de oposição. Evidentemente, tínhamos que mencionar um fato que está hoje na cogitação de todos os atores políticos. Eu ando na rua, as pessoas me pegam pelo braço e dizem, Aloysio, o que vai acontecer? Vai ter impeachment ou não vai ter impeachment? Em todo lugar que eu vou. O que eu posso fazer? Numa convenção vou silenciar sobre isso? O senhor mesmo disse que o impeachment seria muito traumático para o país, mas tem se tornado muito corriqueiro nas discussões. Né? Essa interrupção, a ruptura institucional que acontece com muita frequência no Brasil. A gente teve vários períodos na história recente. Primeiro, o impeachment não é uma ruptura institucional. O impeachment não é uma ruptura institucional. Não, é um instrumento democrático, está previsto na Constituição. Está previsto na Constituição, é verdade. Uma interrupção do mandato por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral também está previsto na instituição. O Tribunal Superior Eleitoral não é um tribunal de exceção. Ele julga conforme regras jurídicas, regras processuais, regras de direito objetivo e mais. Se a nossa ação, a ação que nós propusemos, nós do PSDB, de contestação das eleições por abuso de poder econômico, poder político, se essa nossa ação fosse uma ação sem pé nem cabeça, temerária, aventureira, o Tribunal Superior Eleitoral não daria seguimento a ela, mandaria para o arquivo. É que quando nós propusemos a ação, já havia na nossa própria petição, nós apresentamos fatos que já há muito tempo comprovados. Nós apresentamos provas e essas provas estão se acumulando depois nesse mais de ano que se passou, entendeu? Então, é um fato que está aí. Agora, voltando ao negócio, a presidente Dilma comete um erro palmar.
A entrevista dela foi uma coisa lamentável na Folha de São Paulo. Veja, quando o jornalista pergunta a ela, ou os jornalistas perguntam, presidente, a senhora estava aí com o ajuste fiscal, e depois do ajuste fiscal? O que a senhora vai fazer? Ela diz, fazer tipo o quê? Isso é tipo, ela diz assim, olha, eu não vou falar sobre isso. Aí evoca o tempo de que ela foi presa, dizendo que quando ela foi torturada, o torturado imaginava um quadrado e não podia sair do quadrado. O que tem a ver uma pergunta normal de um jornalista que exprime uma curiosidade que todos nós temos, e daí, depois do ajuste, o que haverá? O que tem a ver com tortura? Eu acho que, às vezes, ela deveria se refugiar no domínio da antropologia, onde ela já penetrou quando fez o elogio da mandioca, do casamento da mandioca com o milho, né? Do papel da bola de folha de bananeira na evolução do Homo sapiens e da mulher sapiens. Eu acho que seria melhor. Ela não faria tão mal a ela se mantivesse nesse domínio. Senador, emissários do PMDB procuraram políticos do PSDB para sondar sobre um possível apoio para um eventual governo do Michel Temer, caso seguisse nessa linha do impeachment da presidente Dilma. O PSDB apoiaria Temer num governo de conciliação nacional? Olha, em primeiro lugar, eu não fui sondado por ninguém. Que eu saiba, nenhum dos nossos foram sondados. Isso a gente tem que ver se isso acontecer, em que circunstâncias for acontecer. Não é algo que, nesse momento, seja objeto de cogitação nossa. Mas o senhor acha que é possível o PSDB, que sempre foi um partido de oposição ao governo, de repente apoiar o PMDB, que sempre foi um partido aliado ao PT, nesses últimos anos? Não sei. Repito, é preciso verificar essas condições em que isso vai ocorrer, se vier a ocorrer. Né? Eu acho que o paralelo com o impeachment do presidente Collor não é exatamente aplicável nesse momento, porque tanto o presidente Collor quanto o presidente Itamar eram, em grande medida, figuras isoladas da política brasileira, né? É isso? O Collor sai do PMDB e faz uma cruzada contra os Marajás e tal, entra num partido chamado Partido da Juventude, não é isso? Foi uma ascensão meteórica, né? Meteórica. E o próprio Itamar não tinha também embora membro anteriormente do PMDB, sempre foi uma figura muito isolada, muito individualista, para o bem e para o mal do individualismo, né? E de modo que ele pôde formar, inclusive, um governo muito amplo, inclusive ele chamou gente do PT. A Erundina fez parte do governo dele, foi expulsa do governo. O senhor acha que esse cenário não seria possível com o PMDB? Não é a mesma coisa, porque o PMDB é um pedaço da política brasileira muito bem delimitado, demarcado. O vice-presidente hoje tem uma atividade intensa no sentido de segurar um pouco, remendar um pouco essa coxa que está se desfazendo do governo. Então o senhor acha que seria mais... Até eu acho que atuando num campo que não é próprio assim, de um constitucionalista da importância do Michel Temer, porque na verdade o que está vendo aí é a fisiologia mais desabrida possível. Fica naquela política do varejo, né? Negociando total. cargos e verbas. É só isso, e sendo coadjuvado pelo ministro da Aviação Civil, que já está cuidando da aviação civil no Brasil. No entanto, está lá com planilha, vendo quem pediu diretoria, quem pediu gerência, quem pediu aquilo, no gabinete do vice-presidente. Não é a melhor coisa, do ponto de vista da função, da respeitabilidade do vice-presidente, do cargo, do decoro do cargo. Mas trocando em miúdos, o senhor está dizendo que seria mais difícil para o PSDB apoiar um partido como o PMDB? O PMDB também tem, por outro lado, é uma âncora da política brasileira. É um partido de tradição democrática, é um partido muito enraizado no país. Mas tem os interesses dele. É um partido que não é tendente a aventuras. Enfim, é preciso, se isso acontecer, é preciso verificar as circunstâncias que for acontecer. Ou seja, não é um caminho óbvio, é uma coisa a ser pensada. Não, a se pensar, senador, um dos caminhos aventados, né, para o impeachment, como a gente falou, era do Tribunal de Contas da União. Daqui a pouco a presidente Dilma vai começar a falar contra mim lá da Rússia. Eu estou fazendo golpe aqui no seu programa. Ela já vai ter voltado. Ela já vai ter voltado. Só se ela falar aqui no Brasil. Aí eu já não posso garantir. Eu não posso garantir. A gente está gravando esse programa na sexta-feira, vai ao ar no domingo, então já vai ter voltado no fim de semana. Mas pode ser que na segunda-feira o senhor alguém mandar pela tenha internet. uma surpresa. Olha o que o Luiz está falando. Olha lá. Sai da reunião com Putin. O senhor Aloysio Nunes. Este senhor Aloysio Nunes.
Mas, senador, o TCU pode rejeitar as contas do governo de 2014 da presidente com base no desrespeito à lei de responsabilidade fiscal. Segundo uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, esse atraso no repasse das verbas do Tesouro para os bancos públicos também aconteceu no governo Fernando Henrique Cardoso, embora com menor valor e menor frequência. Chegou aqui um atraso do repasse do seguro-desemprego e abono salarial a 918 milhões de reais. No governo Dilma, essa cifra superou os 4 bilhões de reais. No caso do ex-presidente Fernando Henrique, houve também desrespeito à lei de responsabilidade fiscal? Uma coisa é você ter digamos assim, um descompasso no tempo, né, acidental, um atraso digamos assim, no ingresso de recursos fiscais conjuntural que possa ter levado a isso, entendeu? Eu não estou muito a par, mas uma coisa pode acontecer, não acredito, não contesto essa informação da Folha. Outra coisa é a pedalada fiscal como estratégia para maquiar as contas do governo no final de um ano eleitoral para poder gastar dinheiro que não tem, usando bancos oficiais para turbinar programas sociais, não digo apenas para dar continuidade, mas para turbinar, jogar para as alturas. FIES, reajuste de Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, fazer isso sem ter dinheiro, para disfarçar a situação real do país, das contas públicas, para turbinar programas com recursos próprios dos bancos. Isso é inegável. Isso aqui, se acontecesse, um banqueiro privado, um administrador de um banco desse aí, Itaú, Santander, o que seja, fizesse isso, ele ia preso. É crime. Entendeu? Então, não é uma escorregadela contábil, é uma estratégia que foi montada, isso está claríssimo nos estudos dos técnicos do TCU, uma estratégia montada para exatamente disfarçar um estado de precariedade nas contas. Agora, senador, a outra possibilidade no TSE, quando o PSDB moveu essa ação por abuso de poder político e econômico na campanha da presidente Dilma, isso ganhou uma força com a delação premiada do Ricardo Pessoa, que é o dono da UTC, diz que repassou 7,5 milhões de reais para o PT em forma de doação legal, mas disse que tinha sido coagido, achacado, porque tinha contratos, elegantemente, como ele disse, porque mantinha contratos com a Petrobras. O ministro da Comunicação Social, Edinho Silva, que na época era tesoureiro da campanha, nega, diz que não houve nada disso. Como a gente sabe, a doação foi legal, foi contabilizada, auditada, aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Não vira a palavra de um contra o outro? Como saber se esse dinheiro era de fato fruto de propina? Não sei. Por isso é que tem que ser a delação premiada, ela fornece um indício, não é? Mas ela tem que ser comprovada. Até uma confissão, ela não é isenta de uma comprovação em contrário. Já não se diz mais hoje que a confissão é a rainha das provas. A confissão, às vezes, pode ser... Eu já absolvi um sujeito, quando era defensor público, que confessou uma série de delitos, no caso era furto de automóveis, que comprovadamente ele não poderia ter cometido. Ele confessou. Isso faz muitos anos. Eu absolvi. Eu avisei até ele, olha, eu vou lhe absolver. Ele falou, não, doutor, não me absolve não. Mas por quê? É porque na cadeia, não sei o quê, eu encontrei Jesus, me converti à religião, e se eu não cometia esses pecados, eu cometi outros. Ah, meu Deus. Vai para a igreja, Mas então. Eu absolvi, ele ficou bravo comigo. Mas, enfim, tem que ser comprovado. Por isso é que você tem uma instrução. Ou seja, a delação, como está hoje, é insuficiente. Ele tem que apresentar provas. Eu não conheço o teor da delação. Ninguém conhece. Ninguém conhece. Né? Tem segredo de justiça. Então, ele tem que... uma delação para os fatos que estão aí da delação tem que ser comprovados. Deve ser ter o contraditório, tem a defesa, enfim. Senador, nessa delação do Ricardo Pessoa, ele mencionou outros partidos e outros políticos, PP, PMDB, PSB. Até eu ele mencionou. O PSDB mencionou o seu nome. Ele disse que tinha feito uma doação legal de 300 mil reais e depois mais 200 mil reais de Caixa 2. Apareceu o seu nome ali numa listinha que ele supostamente entregou ao Ministério Público. O senhor negou já que esse dinheiro teve origem em propina. Aliás, nem podia ter, veja, mano. Em primeiro lugar, eu não conhecia esse senhor. Eu nem conhecia a existência da UTC. Eu me dirigi a uma pessoa que há muito tempo, que é meu amigo de muitos anos, e que dirigia a Constran, né? O João Santana. Que depois se associou à UTC, exatamente. Foi comprada pela UTC. Me dirigi a ele e pedi recurso para a campanha, como pedi a várias empresas, que é permitido pela lei brasileira, né?
Eu nunca aluguei meu mandato para ninguém, mas nunca fiz campanha com recurso próprio, porque eu não tenho. Muito bem. O dinheiro saiu pela tesouraria da UTC, porque a Constran não podia, por alguma razão, naquele momento. Então foi isso. Agora, eu não tinha, em 2010, convenhamos, nenhuma condição, ainda que eu quisesse, de ajudar a UTC a ter contratos na Petrobras. Como é que eu ia? Eu era candidato ao Senado pela oposição. Não é? As minhas chances de eleição naquele momento, no começo da campanha de 2010, eram remotíssimas. As pessoas olhavam para mim com uma certa comiseração. Eu tinha 2% na pesquisa. Ninguém acreditava que eu fosse ganhar. Como é que eu ia trocar favores na Petrobras, eu, Aloysio, de oposição a essa gente, para favorecer a UTC? Então, o senhor está dizendo que, no seu caso, o Ricardo Pessoa mentiu. No meu caso, não é que ele disse que eu não digo que ele mentiu. Eu acho que ele se enganou quando me disse que deu recursos não contabilizados ou o caixa 2 para mim. O que eu tenho foram recursos que foram internalizados legitimamente. Mas se ele se enganou... Ainda que ele... Vamos supor, por acaso, que seja verdade, que ele tenha dado para alguém da minha campanha, que eu não sei quem foi. Eu acho que não, eu chequei com todo mundo, ninguém tem conhecimento desses tais 200 mil. E nem sei efetivamente se ele disse, porque o que eu tenho foi a reportagem da Veja. Mas ainda que tenha sido, isso não caracteriza propina. Não caracteriza propina, que eu jamais poderia ajudá-lo na Petrobras. Mas caracteriza caixa 2. Se houvesse Se for comprovado, sim. Agora, é um delito eleitoral. Se ele mentiu ou se enganou, no seu caso, não pode ter acontecido o mesmo caso? Pode. A mesma coisa na presidente Dilma? Claro que sim. O senhor acha que o Ricardo Pessoa é uma pessoa confiável? Não, não é isso. É claro que uma delação premiada, quem faz uma delação, e a dele foi algo muito trabalhado. Né? Você se lembra que se especulava, vai fazer a delação, não vai fazer delação, demorou e tal, e coisas, disseram, não, está lá, vai ficar preso enquanto fizer a delação, ele saiu. Agora, evidentemente, as coisas que ele falou, ele deve ter elementos para isso. Ninguém vai falar uma coisa dessa importância, 7 milhões e meio de reais, dizendo a quem foi que o procurou, sem ter um mínimo de prova. Agora, senador, ele também agora isso vai ser provado, quer dizer... A UTC também doou para o PSDB, para o DEM, para outros partidos de oposição. Se o senhor somar, por exemplo, 8,7 milhões de reais ao PSDB na campanha de 2014, segundo a ONG Transparência Brasil. Doou também mais quase 5 milhões ao DEM. O total, pouco mais de 13 milhões de reais, foi a mesma quantia que ele doou para o PT, que a UTC doou para o PT. Né? Se o dinheiro para o PT era fruto de propina, como ele diz, como ele alega, como explicar a doação no mesmo montante, no mesmo valor para a oposição? Então, quer dizer, para um candidato é fruto de propina e para o outro candidato é fruto de interesse legítimo ou de apoio ao projeto do partido, do candidato? Olha, a doação de campanha, ela é feita por uma empresa, no caso, ou por uma pessoa física, mas no caso, uma empresa, por um candidato. O candidato que recebe essa doação, se ele não tem como saber se os recursos de quem doou têm origem legítima ou não. Eu não sou da Receita Federal, se é uma empresa diz, olha, isso aqui eu quero dar tanto para você, para a sua campanha, eu não posso saber se essa... Então, partindo desse princípio, nem a presidente Dilma poderia saber, né? Claro. Ela poderia ter sido enganada, por exemplo, se esse dinheiro foi fruto de propina da Petrobras, ela poderia não saber. Exatamente, poderia. Ou a campanha dela não tem nada com isso, poderia. Não é? Agora, no caso desse Pessoa e de outros casos, e outras empresas que estão envolvidas na Petrobras, é preciso distinguir o seguinte: financiamento de campanha de Petrolão. Financiamento de campanha, a tese de confundir as duas coisas é a tese do PT. Dizer que toda a corrupção é para financiar a campanha. Não é. E que todo financiamento de campanha empresarial tem origem ilegítima, também não. Entendeu? Uma coisa é uma doação de uma empresa a um candidato por 1001 razões. Porque acredita na vitória dele, porque se identifica com o seu programa, porque quer ficar amigo, fazer um hedge para o futuro. Ou porque tem interesses comerciais, como normalmente acontece. Ou porque tem interesses comerciais, por várias motivações. Não é? Isso ocorre. E isso não é necessariamente ilegal ou ilegítimo. As empresas
doam uma parte dos seus recursos, auferidos em princípio legalmente, para candidatos por as mais variadas razões de natureza política, até para defender seus próprios interesses. Sim, isso é legal. É normal, legal. Outra coisa é o que aconteceu na Petrobras, que foi a instalação pelo governo do PT, que começa com o presidente Lula, de uma quadrilha para roubar a empresa. Para roubar a empresa. Esse Barusco, o Duque, o Paulo Roberto Costa, esse pessoal foi colocado lá para isto. Não é que eles viraram depois, foi colocado para isto. Com conexões com partidos políticos, não é? Que os indicaram, que patrocinaram a sua indicação, e empresas. E o objetivo disso não é financiar a campanha. O objetivo disso é comprar apoio político e pôr dinheiro no bolso, ficar rico, pôr dinheiro em contas no exterior. Para isso que foi feito, não é para financiar a campanha, não. Entendeu? Não pode confundir as duas coisas. O senhor, quando a gente fala de financiamento, voltando à história do financiamento de campanha, por exemplo, não é muito fácil que esses interesses se confundam, que os interesses comerciais se confundam também nesse financiamento, nessa doação de campanha? Porque, por exemplo, a UTC e a Constran, associada à UTC, também tem muitos contratos com o governo estadual de São Paulo e de Minas Gerais, por exemplo. Tem. Né? Tem contratos, eu até anotei alguns aqui, com a Companhia de Docas de São Paulo, que administra o Porto de Santos, com o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo, também de Minas Gerais, com os em Minas, com a CEMIG, quer dizer, então há vários interesses comerciais Doca em de jogo. Santos é federal, né? O que eu quero dizer, senador, é que não vai sempre pairar essa dúvida sobre as empresas, sobre o financiamento das empresas, se o fim, a finalidade deles não é justamente esse objetivo comercial, quer dizer, se não pode haver uma ligação espúria, eu dou o dinheiro para o senhor amanhã e amanhã esse governo me atende com algum contrato público. Pode haver, claro que pode haver, né? Aí, eu fiz a minha primeira campanha de deputado estadual em 1982, me elegi deputado estadual. Fiz basicamente com recursos da minha família, meu pai que me ajudou e tal. De lá para cá, Amanda, eu nunca usei recursos meus, porque eu não tenho. Eu tenho um apartamento onde eu moro e fazenda que meu pai me deixou. Patrimônio da minha família, meu. Eu sempre pedi doações de empresas privadas e de pessoas físicas. Sempre. Entendeu? E nunca aluguei meu mandato para ninguém. Até muita gente que já doou para a minha campanha, para as minhas campanhas, doaram porque sabe que eu sou um sujeito sério, que eu jamais vou achacá-los. E o senhor é a favor desse financiamento privado para as campanhas políticas, como foi aprovado na Câmara dos Deputados? Sou. Sabe por quê? Se você não tiver financiamento privado, o financiamento virá pelo Caixa 2. É bom lembrar por quê, como é que houve a mudança na legislação eleitoral permitindo a doação de pessoas jurídicas, de empresas. Isso aconteceu em 1993. Antes disso, o financiamento de pessoas jurídicas era proibido por lei. Era proibido. A legislação eleitoral não permitia. A partir de 93 é que o Congresso Nacional aprovou uma proposta que saiu, sabe de onde? Da CPI do PC Farias. A CPI do PC Farias, que resultou na cassação do Collor, concluiu que era melhor trazer para dentro da legislação, sob a vigilância do Tribunal de Contas, do Tribunal da Justiça Eleitoral, algo que estava correndo por fora. Mas hoje o Supremo não acredita nisso, pelo menos a maioria do Supremo que já votou, porque agora existe um pedido de vistas do Gilmar Mendes. Está errado. Gilmar tem toda a razão. Mas a maioria diz que existe uma distorção, né? Que isso cria uma distorção, o financiamento das empresas que são muito poderosas e dão muito dinheiro para as campanhas políticas, isso então distorceria o processo eleitoral. Isso é o que alega o Supremo. Segundo recente pesquisa da Datafolha, 74% da população também são contra a doação, o financiamento privado. Mas aí, a tese que vem logo em seguida é o financiamento público. Se você perguntar, essa mesma pesquisa da Datafolha, se você perguntar para o eleitor que foi consultado, você quer financiamento pelo Caixa 2? Ele vai dizer que não. Que é o que vai acontecer se for proibido o financiamento legal pelas empresas. Inevitavelmente. Mas se existe financiamento até pelo Caixa 1, se ficarem comprovadas as investigações da Lava Jato. Mas se você proibir financiamento por dentro, ele virá por fora. Virá por fora, você não tenha dúvida. Virá por fora. Foi por isso que se permitiu fazer financiamento por dentro. Né? E, fora isso, você tem o financiamento público,
Pergunta para o eleitor se ele quer que os impostos que ele paga vão servir para financiar campanhas eleitorais. Claro que não. Então, esse sistema, com todas as imperfeições e os riscos, eu acho que é o único sistema viável. Enquanto campanha eleitoral tiver isso aqui, ó, televisão, tiver despesas altas, como tem as campanhas hoje. Então, o que precisa acontecer é reduzir drasticamente os custos de campanha. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no próximo bloco, da para reforma poder política, porque algumas mudanças foram financiamento aprovadas. só por particulares. Senador, qual a avaliação que o senhor faz da reforma política que foi aprovada na Câmara? Bom, tem muita coisa ali que eu acho irrelevante. E que, por exemplo, mudar a data da posse para dia 5 de janeiro em vez de ser o dia 1º. Não poder encher a cara para comemorar a vitória. Quer dizer, não tem muito sentido, né? Ou reduzir a idade mínima para você ser eleito deputado federal para 18 anos. Mas e aqueles temas os mais importantes? Isso. Fim da reeleição, fim da financiamento privado, a gente já falou um pouquinho. Bom, o fim da reeleição foi aprovada com a condição de termos aumentarmos o tempo de mandato do deputado e reduzir o do senador. Isso não passa em hipótese alguma. Isso não passa no Senado? Não passa. Por várias razões, mas não é o caso. Inclusive razões históricas, a função do Senado e aumentar o tempo de mandato do deputado, quem aprovar isso vai ser calçado a pauladas na rua. Entendeu? Então, não passa. Mas e o fim da reeleição passa? O fim da reeleição, com um mandato de 4 anos, é o que seria mais viável. Aí a hostilidade ao fim da reeleição aumenta. Eu, por exemplo, sou contra o fim da reeleição. É verdade, o senhor já se manifestou esse Eu acho que é um direito do eleitor reconduzir alguém que ele acha que está indo bem. E existe em todos os países do mundo, né? A maior parte dos países adota a reeleição. Os Estados Unidos discutiram isso quando fizeram a Constituição no começo do século XIX. Enfim, bom, o que eu acho que pode acontecer de mais viável coisas que eu acho positivas, que é a proibição de coligações nas eleições proporcionais. Né? A Câmara rejeitou uma proposta de emenda à Constituição nesse sentido, mas é possível fazer por lei ordinária e nós estamos preparando no Senado uma proposta muito engenhosa do senador Romero Jucá, que acaba com a coligação sem dizer que está acabando. Mas, enfim, o resultado prático é que você não vai mais comprar gato por lebre. Se você vota num candidato de um partido X, você não vai mais eleger um candidato do partido Y, que nada tem a ver com ele mesmo. Mas mantém o sistema proporcional. Mantém o sistema Só proporcional. Acaba com as coligações. Isso vai promover a redução do número de partidos. Partidos que só conseguem sobreviver porque fazem coligações para eleger seus parlamentares. Uma outra coisa que pode acontecer, que é positivo também, que é restringir o acesso dos partidos a fundos públicos. Fundo partidário, dinheiro, e antena, tempo de antena, que também é dinheiro de alguma forma, né? Que é a renúncia fiscal. A ideia é que só poderão ter acesso a esses recursos partidos que apresentem um determinado desempenho eleitoral que prove que ele existe. A cláusula de barreira aprovada pela Câmara é quase irrisória, né? Acho que você tem que ter eleito pelo menos um deputado, isso só excluiria 4 partidos a nossa atualmente. ideia é fazer uma coisa mais rigorosa, escalonada, enfim, começa com um, mas vai apertando e até deixar, digamos assim, fazer vigorar o princípio do cresça e apareça. Né? Ou seja, ainda tem muita... sem vedar o acesso, mas restringir a viabilidade real. Né? Porque o fundo partidário, muitas vezes, é um atrativo para que grupos de aventureiros criem partidos, né? Para viver do fundo partidário e vender tempo de televisão. Vive fundo partidário, não tem que trabalhar, e nas eleições... Então, os senhores querem barrar essa possibilidade. Isso pode acontecer. Algumas medidas para reduzir custo da campanha. Proibição de contratação de cabos eleitorais, que é a compra de voto, na verdade. Né? Isso no Senado, nós aprovamos no Senado. E a outra medida, eu acho, não sei como é que ela vai ser viável, mas é em relação à televisão. Proibir determinados recursos técnicos que encarecem muito a produção. Isso a Câmara votou, né, na semana passada, para
Isso. nos programas eleitorais, limitar o... contagem, não sei o quê. Exatamente. O resultado vai ser, o programa vai ficar mais chato, as pessoas vão para a TV a cabo. As pessoas não vão ver. Mas, de qualquer maneira, diminui o custo. E, de qualquer forma, a definição... E reduz também o tempo de propaganda. Porque, na verdade, o eleitor define realmente o seu voto mais para o final. Na última hora. Senador, enfim, nos resta pouco tempo, eu gostaria até de me estender mais sobre esse assunto da reforma política, porque sempre tem tantos itens polêmicos, mas vamos falar um pouquinho de economia, né, principalmente do ajuste fiscal. O presidente Fernando Henrique Cardoso criticou recentemente a bancada do PSDB, até num artigo que ele escreveu para o jornal, por votar a favor de matérias que ele considera bombas fiscais, como o fator previdenciário. Ele disse o seguinte, eu cito, a oposição de hoje é o governo de amanhã, portanto, não deve escorregar para o populismo e sim apontar caminhos. O fator previdenciário, por exemplo, é indispensável para o equilíbrio das finanças públicas. O fator previdenciário foi criado pelo PSDB no governo Fernando Henrique. Por que o partido votou contra o mecanismo agora? Porque os críticos dizem que é a oposição do quanto pior, melhor. Não. Bem, o partido da Câmara votou a favor dessa emenda, né? O partido do Senado não. Mas, de qualquer maneira, vamos supor, quem está criando as bombas fiscais é o próprio governo, não somos nós, não. Veja, no Senado... O PSDB tem direito a voto, né? Está votando a favor das tais bombas fiscais. Se o PT vota a favor, se o PMDB vota a favor, os partidos que têm ministérios votam a favor, se o governo que tem Casa Civil para acompanhar o desenrolar dos projetos tem todas as condições de barrar o projeto nas comissões e não barra. Mas esse é um bom motivo para votar a favor? É o que está acontecendo, entendeu? É chamar a atenção do governo para ser um pouco mais vigilante nessas coisas. Mas o PSDB não perde a sua identidade votando a favor de matérias como essa? Não fomos nós que levamos a isso. Quem levou a isso foi o próprio governo que perdeu inteiramente a noção do que seja o processo legislativo. Agora, senador... Veja, eu vou só lhe contar. Agora, na votação desse projeto sobre o reajuste de aposentados, né, dos 17 senadores do PMDB, o partido do vice-presidente da República, do coordenador político do governo, dos 17, só 5 votaram com o governo. Um projeto que tramitou sem que ninguém fizesse nenhuma objeção, as lideranças do governo. Mas o PSDB votou a favor de estender o reajuste para todos os aposentados. Votamos porque mas isso não é irresponsável todos votaram fiscalmente? A favor. Mas, veja bem, a nossa posição aí foi uma posição mais política, para mostrar, olha, vocês têm que tomar conta disso, né? Não contem com a oposição para barrar suas loucuras. Mas espera aí, então quer dizer que se o PT votasse contra medidas como essa, o PSDB também votaria contra? Sim, votaríamos, provavelmente acompanharíamos. Mas então vocês estão votando conforme o PT? Não voto conforme o PT. O que nós queremos dizer é o seguinte, não é o PSDB, nós não temos a responsabilidade hoje do equilíbrio fiscal do país. Mas não vocês têm a responsabilidade da oposição, Quem como tem a diz responsabilidade o do presidente equilíbrio fiscal do país é o governo e seus aliados. O governo e seus aliados. Eles precisam tomar conta da sua base. Não dá para o Michel Temer dizer, eu sou o coordenador político do governo e o seu partido, o PMDB, dos que tem 17 senadores, apenas 5 votarem a favor do governo. Agora, senador, precisam cair na real só para fazer ter uma conversa séria com a gente. Não, é uma conversa séria. Porque, olha, só para fazer uma conta rápida das últimas votações aqui. O impacto nos cofres públicos de substituir o fator previdenciário, que foi o que a gente mencionou, é de 40 bilhões de reais em 10 anos. O reajuste para os servidores do Judiciário, que também contou com o apoio do PSDB, é de 25 bilhões até 2018, nos próximos 3 anos. E a extensão da fórmula do aumento mínimo dá mais 9 bilhões por ano. Então, a gente tem quase 100 bilhões de reais aqui numa conta rápida. E o PSDB sempre foi o partido da responsabilidade fiscal. Não é uma incoerência? Quer dizer, a oposição não precisa votar a favor do país, dos interesses do país? A oposição precisa exercer o seu papel para fazer com que o governo exerça o dele. Entendeu? E a função do governo é governar no sentido de impedir que a sua base parlamentar enverede por esse caminho. Entendeu? É isso a nossa função. Não é a nossa função gerenciar as contas públicas. Se fosse a nossa função gerenciar as contas públicas, nós estaríamos no governo e seguramente faríamos um ajuste melhor do que esse. É que o presidente Fernando Henrique disse que né? Que tem que ter responsabilidade com amanhã, porque a oposição de hoje é o governo de amanhã e essas bombas fiscais sobram para o futuro. A principal função da oposição é combater o governo, é chamar o governo à sua responsabilidade, é fazer o governo trabalhar,
E fazer o governo trabalhar significa também fazer o governo cuidar daquilo que está tramitando no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, porque o governo está pouco se lixando para isso. O governo sabe o que faz? Os partidos do governo, eles estimulam esses processos, esses movimentos. Entendeu? Eles estimulam esses movimentos. Nós estamos negociando. O PSDB não poderia dar o exemplo e agir a favor do país? Nós agimos a favor do país na medida que fazemos a oposição e que tentamos, quando pudemos, minimizar os estragos. Senador, para trocar um pouquinho de assunto, o projeto de redução da maioridade penal já foi aprovado na Câmara, inclusive um projeto baseado no seu, né, de reduzir a maioridade de 18 para 16 anos em casos de crimes hediondos, né? Tem um outro projeto no Senado, de autoria do seu colega, amigo, senador José Serra, que estende o tempo de internação, né, mantém a maioridade até 18, acima de 18, e estende o tempo de internação de 3 para até 10 anos. O governador Geraldo Alckmin defende uma internação até 8 anos. Por que, na sua opinião, é melhor reduzir a maioridade penal do que estender o tempo de internação em casos de delitos graves? Bom, porque são duas coisas diferentes, as consequências são diferentes. O aumento do tempo de internação, hoje de 3 anos, que é atual, que é o que diz o ECA hoje, para 10 anos, como é o projeto do Serra, se aplica já a partir dos 12 anos de idade. O ECA se aplica já a partir dos 12 anos de idade. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, essa internação, com base no ECA, é uma internação que tem um prazo máximo de duração, mas não tem um prazo fixo. A cada 6 meses, esse prazo é revisto. A cada 6 meses, o adolescente passa por um processo de reavaliação para saber se ele vai para a rua ou não. Então, você não tem o tempo. Houve aqui, eu me lembro, em 2003, um caso muito rumoroso. Um garoto, um jovem de 17 anos, matou uma pessoa de quem ele roubou o celular. Ele entregou o celular, ele pegou o celular e deu um tiro, matou a vítima. Este caso, esse rapaz ficou preso, ficou no instituto, na nossa Fundação Casa, foi condenado com base no ECA, ficou 1 ano e meio. Depois de 1 ano e meio, ele foi para a rua e está com a ficha limpa. Então, o fato de você esticar o prazo... E ele voltou a delinquir? Não sei se voltou a delinquir, mas está na rua. Evidentemente, é alguém perigoso. Alguém que faz uma coisa dessa é alguém que merece um castigo mais duro que esse, na minha opinião. Para ter um mínimo de equilíbrio entre a gravidade do delito e o peso da punição. Mas o sistema carcerário do país, será que dá conta? Né? Porque o ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, sempre diz, a gente tem um déficit muito grande de vagas, né? Mais de 200 mil. E ele é o principal mil. Responsável pelo sistema penitenciário do país, né? Se fosse alguém que estivesse falando sobre o sistema penitenciário de Plutão... Mas será que todos os governos estaduais estão dispostos a investir no tanto caso aqui de também São Paulo, no sistema penitenciário? No caso aqui de São Paulo, a gente investe. Agora, esse argumento, Amanda, serve tanto para o adulto quanto para o adolescente. Isso, se o sistema penitenciário é ruim, põe todo mundo na rua. É óbvio. Né? Agora, voltando. Então, no caso do ECA, esse tempo de internação máximo seguramente nunca será efetivamente cumprido, porque a cada 6 meses a pessoa pode ser liberada. A minha proposta é diferente, é aplicar efetivamente o Código Penal, a partir dos 16 anos de idade. Né? Não é em qualquer caso, mas em aqueles casos que a Câmara elencou como os crimes crime hediondo, crimes né? muito violentos, etc. Exatamente. Nesses casos, ele poderá ser condenado com base no Código Penal e aí vai cumprir pena no estabelecimento penal separado dos adultos. A diferença da minha proposta em relação à proposta aprovada na Câmara é que não basta esta condição de ter cometido esses crimes. É preciso que ele passe por uma avaliação do juiz da infância e do adolescente, que é a pessoa afeita ao tratamento desses casos, uma avaliação para verificar se ele realmente tem um desenvolvimento mental, se ele que o habilite a assumir. Mas o senhor é a favor do que foi aprovado na Câmara? Não, eu sou a favor desse filtro do judiciário. Antes de aplicar a pena, se verifica se aquele adolescente tem efetivamente então condições. Pode sofrer modificações essa proposta. Essa é a minha proposta e vou batalhar por ela. Agora, só para a gente estar no finalzinho da entrevista, senador, um rápido bate-bola sobre eleições aqui 2018. No PSDB, vocês têm pelo menos 3 nomes fortes, tem 4 do senhor agora, né? No Alckmin, o Serra, o Aécio, o senhor. O senhor acha que o Aécio é o candidato natural por ter o recall dessas eleições e pelo que as pesquisas indicam hoje seria o candidato mais bem votado no PSDB? O recall não é
um fato estranho à política, né? O recall é um atributo de uma liderança, né? E se ele tivesse ido muito mal na campanha, o recall dele seria zero. Mas ele foi bem na campanha, ele se afirmou como uma liderança política. Então ele seria importante. O candidato natural do PSDB em 2018? Não, você tem outros candidatos. O governador Alckmin é um homem bom de voto, tem prestígio, né? Tem uma postura que faz dele uma pessoa muito estimada, até mesmo fora das nossas fileiras. Então pode ser o candidato também, assim como o Serra pode ser candidato também. E o senhor tem mesmo vontade de ser candidato? Ou está brincando comigo? Não, eu não quero ser candidato, não. Eu já fui candidato a muita coisa. Não, eu quero... Nem a vice? Eu tenho já 70 anos, Amanda. Eu faço política há muitos anos. Não é? O que eu gostaria mesmo é me aposentar. Ainda restam alguns aninhos no Senado, Pode, né? Exatamente. O presidente Lula será candidato em 2018? O Lula é uma pessoa obcecada pelo poder, né? Eu acho que ele não consegue mais viver sem o poder ou sem perspectiva de poder. Sem viajar de jatinho, sem ser badalado por aí, sem ser chamado para dar declarações que, na opinião dele, possam pautar e às vezes pauta então, mesmo. Então o senhor acha que ele voltaria? Eu acho difícil ele não ser. Ele não sabe viver sem isso. E o PMDB, que já disse que não repete aliança com o PT e quer ter candidato próprio? Esse é um fato novo, esse divórcio programado, né? E acho que poderá ter candidato próprio. O Temer, fala-se no Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, prefeito do Rio de Janeiro, fala-se do próprio Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Quem o senhor acha que seria o candidato mais forte desses três aí que o senhor mencionou? Não sei, cada macaco no seu galho, eu não dou palpite. Não quer dar pitaco. Não. Senador, infelizmente nosso tempo chegou ao fim, eu tenho que ir para um rápido pinga-fogo, eu falo uma palavrinha, o nome de alguém, o senhor responde com uma palavra curta. Não, é a melhor parte. Cereja do bolo, senador. Sérgio Moro. Juiz rigoroso e justo. Rodrigo Janot. Precisaria fazer mais no Lava Jato. Eduardo Cunha. Político obstinado, talentoso e que está destinado a exercer muito poder no Brasil. Renan Calheiros. É um sobrevivente e que também tem hoje um poder real que não se pode subestimar. Aécio Neves. Um grande líder do nosso partido, meu amigo querido. Geraldo Alckmin. Também. E José Serra. Também. Poxa vida, não tem distinção, os três são iguais? Não são iguais, são diferentes, daí a nossa força. Nós podemos escolher o melhor candidato para a melhor circunstância. Lula. Hoje é um cínico obstinado pelo poder. Presidente Dilma. Faria melhor se dedicasse apenas ao elogio da mandioca. Principal desafio do país. Voltar a crescer. Senador, muito obrigada por esse bate-papo, por essa entrevista, pelo seu tempo mais uma vez aqui com a gente no É Notícia. Obrigado. O É Notícia volta na semana que vem. Você pode ver todas as entrevistas do programa no nosso site, saber das notícias pelo Twitter. Os endereços aparecem aí embaixo no seu vídeo. Obrigada pela sua audiência, uma boa noite, uma ótima semana para você.